Seria ótimo se a gente tivesse um indicador que ajuda a prever topos e fundos do Bitcoin baseado em sentimento. E é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, mostrando esse novo indicador que eu desenvolvi, que marca topos e fundos quando o sentimento está muito positivo ou negativo por um determinado período de tempo. E é assim que ele marca esses sinais de topo ou de fundo aqui no gráfico. E as barras que tu tá vendo aqui abaixo são o coração desse indicador, que combina 4 forças de mercado. A primeira é uma força de tendência, e ela mede se o preço está muito esticado acima de uma média longa. Depois vem uma força de volatilidade, que mede se o mercado está muito nervoso ou estável. Depois uma força de drawdown, que mede se a gente está longe do topo recente. E a última força, que é um fluxo de volume, ela vai medir se o movimento está sendo confirmado pelo volume. Então esse indicador ele junta essas 4 forças, e ele é um indicador de sentimento, por isso que o nome é Fear and Greed Bars. E tudo isso vira um score de menos 100 até mais 100, que é essa escala aqui na direita. Então, acima de 0, a predominância é de ganância, e abaixo de 0, a predominância é de medo. E quando esse indicador chega a mais 80 ou menos 80, não significa topo ou fundo de imediato. Isso significa que o mercado acabou de entrar em um estado emocional extremo. Então, é um erro clássico achar que se o indicador bater a faixa de mais 80, aí a gente deve vender imediatamente. Não é assim que ele funciona, porque historicamente o mercado fica em zonas de euforia e pessimismo por várias semanas. E quanto tempo que ele fica nessas zonas de extrema euforia e pessimismo vai sinalizar se a gente está perto de um fundo ou de um topo. Então, ao invés de tentar acertar o candle exato, o que eu fiz foi pegar quanto tempo o mercado costuma ficar nessas zonas de extremo pessimismo ou otimismo, para aí sim identificar o topo ou fundo. Então, a média de extremo otimismo ficou entre 28 e 35 barras acima de mais 80. E o extremo pessimismo, a média foi de 40 a 45 barras abaixo de menos 80. É isso que vai marcar esses sinais de topo, representado por essa letra T aqui, e fundo, representado por essa letra F. Então lembra que esse indicador ele vai sempre marcar o topo baseado em sentimento, não necessariamente o topo absoluto. E tu pode ver que o último topo que ele marcou foi aqui em maio de 2024, no ano passado, e não o topo real que aconteceu em setembro do ano passado. Então o sentimento de topo mais próximo que a gente teve foi lá em maio, e não em setembro. E eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos, que o último topo não teve um sentimento de extremo otimismo. E é por isso que eu acho que a queda não vai ser tão grande a partir daqui. A gente não vai ver uma correção de 70% ou 80% do topo como aconteceu das últimas vezes. Porque eu me baseio em sentimento e não simplesmente em números. E o sentimento também pode mudar rapidamente. Então esse indicador ele só vai marcar um sinal de fundo depois de 40 semanas no mínimo, desde que essas barras vermelhas bateram a faixa de menos 80 pela primeira vez. E isso só vai acontecer em setembro desse ano, se uma barra vermelha bater novamente essa faixa de menos 80. Aí sim esse indicador marcaria um fundo no preço do Bitcoin, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Pode até acontecer no futuro, mas nessa oportunidade a probabilidade é muito baixa. Muito por conta de políticas monetárias globais. E se tu quer entender um pouco mais sobre isso, eu recomendo tu assistir esse vídeo aqui, onde eu abordo um pouco mais sobre esse assunto. E se tu quer ter acesso a esse indicador e dezenas de outros, comenta aqui abaixo e em breve eu vou deixar eles disponíveis. E se tu gostou desse vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas análises técnicas e fundamentais aqui no canal Patrimônio Bitcoin. Por esse vídeo era isso, eu te aguardo no próximo.